o seu nome ou sua imagem, é só não deixar gravando, né? Hoje é dia 10/11 de 2020. Nós vamos trabalhar com a disciplina de Direito Civil na parte de contratos, né? Já vou compartilhando com vocês, já vou desejando boa noite a todos, todo mundo que está aqui comigo hoje, que vai estar depois na revisão, né? Hoje a gente vai fazer um fechamento, vamos dizer assim, de um tema de contratos, importantíssimo, dia 10. Semana que vem, dia 17, eu vou fazer um bate-bola tanto no primeiro como no segundo horário, de todo o tema que a gente discutiu nessas últimas 6 semanas. E aí eu já delimito para nós, né, o que vai ser objeto da nossa avaliação, que é no dia 24. Então, para você que está comigo hoje, para você que estará depois fazendo revisão, estudando, então, a gente vai fechar hoje, vai pegar a parte de mandatos, né, mandato, procuração, algo que a maioria já tem conhecimento, e aí também a gente já prepara para a semana que vem, pegar e fazer aquele bate-bola do que a gente viu nessas últimas semanas, né, nas 6 semanas, e aí a gente já delimita, né, o que vai ser objeto da nossa avaliação, que, pelo que eu entendi do cronograma, se não me engano, é dia 24, né, que é na terça seguinte, depois da aula que vem. Eu já vou colocar na tela a nossa discussão. Sempre você sabe que os primeiros slides são da aula anterior, né? Por que isso? Porque o aluno que está comigo hoje, que vai estar comigo depois, e a maioria tem feito muitas perguntas, faço essa breve revisão no primeiro momento. Quem tiver alguma dúvida no finalzinho daquele tema, já fala, discute rapidamente, e aí a gente já entra no novo tema. Caiu, né, esse primeiro horário, já deixo gravando. No segundo horário, a gente já retoma, e aí, se tiver mais alguma discussão, a gente faz no finalzinho do segundo horário, tá? Meu nome é Enéas, né, sou mestrando em Direito, todo mundo já sabe pela UFMT, e temos discutido aí sobre a disciplina de contratos. Livro base eu tenho mantido do Sr. Schreiber, tenho colocado para vocês, não a obra, obviamente, mas parte dela, né? Colocando ali como uma leitura. A maioria tem feito leituras, que eu tenho visto lá, tenho acompanhado, né? Os colegas que entram no portal. Aula passada, a gente falou da parte dos contratos em espécie do empréstimo, né? E da parte do empréstimo, o comodato, né? Então, vou só admitindo aqui os colegas. Dentro da parte de discussão, o que colocamos lá? Obrigações dos comodatários, extinção do comodato. Então, eu já coloquei. Então, o tema, né? O tema eu já até coloco, esse material vocês têm, vocês estão acompanhando, a colega Taiciana até falou, tem um vídeo lá que eu gravei 2 vezes, né? Daí já corrigimos da última aula. Vão me passando, tá? Tudo que vocês precisam aí, os colegas têm mandado mensagem privada, têm mandado e-mail, fiquem à vontade para a gente fechar esse semestre, graças a Deus fechar esse ano, né? Com saúde, com estudo e com a base que a gente vai ter aí para o próximo semestre. Bom, entramos na parte, sempre eu coloco a delimitação de artigos. Eu sempre peço para aqueles que estão estudando, que estão assistindo os vídeos, anote os artigos, vai ser objeto, né, do exame de ordem, de uma prova de primeira fase, né, vai ser objeto aí de um questionamento. O comodato ele é sempre bem-vindo, por quê? É muito comum hoje, na questão de telefonia, na questão de internet, a gente ter algum aparelho, né, para o comodato, e eu fui falando os exemplos, gratuito, características, não fungíveis, lembramos do tema fungibilidade e não fungibilidade, né? Gratuidade, real, são características desse contrato. Quando ele é unilateral, né, não solene, regra, né? Recebeu ali o aparelho, muitas das vezes você pensa que, olha, ganhei um novo, né? Não, terminou o seu contrato, não quer mais aquela internet, você vai ver que eles vão te ligar e falar, olha, tem que devolver, né? Obrigações do comodatário, zelar pela conservação, na questão da força maior, se ele se libera, se não libera, né? Se tem alguma responsabilidade, né? Forma adequada, tudo características aí, obrigações, né, do comodatário. Restituir coisa,
não havendo prazo expressamente pactuado, que acontece muito, né, nesses exemplos que eu tenho dado. Essa extinção do comodato, geralmente tem ali com o término, né, daquele uso, daquele bem, né, ou até mesmo com data certa, né, com prazo delimitado, né. Sempre tem orientado para quem tem feito as leituras, né, dos slides, tem feito o estudo com vídeo, pega a hora do raciocínio, as questões, dá uma lida, né, raciocina o caso, tenta desenvolvê-lo, é importante, vai ter fundamento nos artigos que nós estamos sempre pensando, né? A ideia é realmente utilizar essa hora do raciocínio para pensar o conteúdo, né? Na sequência do empréstimo, o mútuo, que é a outra espécie, né, do gênero empréstimo, já diferenciou ele do comodato, porque ele é de bens não fungíveis, né? No caso do comodato e no caso do mútuo, fungíveis, e a palavra fungibilidade sempre estará com a gente no civil e no processo civil e em outras matérias, né? A questão também das características, né, do mútuo é importante, se é gratuito, se é oneroso, se tem solenidade, né? Tem que ser escrito, pode ser verbal, né? Quando que é obrigatório, né? É oneroso. Então, são características importantes para nós, né? Os termos também, né? Oneroso ou feneratício, né? Questão de juros, né? Moratórios, remuneratórios, né? Vamos avançando com o mútuo, né? Aqui no Mato Grosso, muito comum para quem está no dia a dia aí, ambiental, agroambiental, também ter essas questões de fazer o contrato, né? De assinar o contrato na questão da colheita, né? Produtos agrícolas, né? Questão mesmo de valores, né? Tempo, né? Então, a parte para nós de colheita, produtos agrícolas, é muito comum aqui também o contrato de mútuo. Mais uma hora do raciocínio, que é uma questão para a gente pensar, né? Sempre envolvendo ali aquela espécie. Repito, você que está comigo agora e que estará depois, né? Dê uma atenção, né, para essas questões. Por que eu digo isso? Pode ser aí uma segunda fase, uma primeira, né? Aí vem uma outra espécie de contrato. Nós estamos fazendo uma sequência, prestação de serviço, empreitada, né? Tema para discussão. Então, se eu for lá no Código Civil, o que eu quero, o que eu preciso achar lá, né? No livro base lá que eu estou enviando para vocês do Chirag, né? Da parte lá de biografia básica, né? Características, risco, né? Aumento ou redução de preço, obrigações do dono da obra, né? Já diferenciei ali da questão da locação, o trabalho empregatício, esse vínculo, né? De empregado com empregador, né? Que mais? Novamente, uma sequência. Você vai perceber que eu tenho feito muito uma sequência bem didática, bem objetivo, que é o tempo que a gente tem também, para aproveitar ao máximo, na questão das características. Eu já dei, né? Bilateral, consensual, oneroso. É um material interessante, é um raciocínio, né? Também realizado por várias universidades públicas e privadas nessa sequência, né? Conceito de empreitada, quem que é o empreiteiro, qual que é né? A característica da empreitada, se é bilateral, se é consensual, se é gratuito, se é oneroso, né? Se tem que ser por forma escrita, se tem solenidade ou não. Sempre você vai ver que eu estou, né, nessa sequência aí. Por que que é importante, né? Quais são as espécies, se é de lavor, né? Como é o nome dado também pelo código, apenas o trabalho, misto, trabalho mais compra de material. É importante, é importante. No dia a dia aí você vai fazer, né, uma obra, vai contratar uma empreiteira ou uma pequena empreitada e você vai dizer se você quer adquirir sua mão de obra ou se já naquele valor também estará o material, né? Isso é importante na hora do contrato. As obrigações do empreiteiro, mais uma vez, deixando bem destrinchado aí quem tem obrigação, né? E, na sequência, a obrigação do dono da obra, que, regra geral, é realmente fazer aí o pagamento, né? Na sequência, nós demos mais uma hora do raciocínio, né? Mais
uma questão aí para a gente pensar, com o Vivaldino, com Josefina. Fecho as etapas de slide, geralmente diferenciando uma obra para outra. É uma obra que eu tenho colocado como leitura complementar, artigos pertinentes. Tem um artigo sobre princípios atuais dos contratos. Eu escrevo sobre constitucionalização do direito civil contemporâneo nessa obra. Deixei na aula passada uma abertura do que nós íamos discutir hoje, né? Que é a parte do depósito. Pessoal, já vai olhando os artigos, a gente vai pegar artigos específicos do depósito. O que se trata de depósito? E a partir de hoje a gente vai tratar de depósito, que é uma espécie de contrato, e do próprio mandato, que é conter de tatu mesmo, né? Não confundir com o mandato que está aí no domingo, que nós teremos eleição, né? No dia 15 de novembro. Então, se um colega tiver alguma dúvida dessa aula anterior, fique à vontade, pergunte, leia depois com calma. Não quer enviar no grupo, envia a pergunta no privado, seja por WhatsApp, por mensagem, fique à vontade, né? Enéas, qual que é o lema que nós temos? Pergunte agora ou cale para sempre, não, né? Pergunte depois, né? Porque não adianta nada você ficar quieto com dúvidas sobre a matéria, né? O depósito ele é muito bem-vindo. Os dois temas de hoje é importante, sim. No mandato, principalmente, a gente vai ver uma das formas que é a procuração, né? Então, vamos lá. Já se localizaram nos artigos, tinha falado na aula passada. Um dos primeiros artigos já fala lá, né? O depósito vai ser de um bem móvel. E toda vez que eu falo em depósito, me falam muito dos estacionamentos. Deixei o meu carro no estacionamento, numa garagem, né? Eu entreguei, né, o meu veículo naquele local. São exemplos muito casuais também, né, para os colegas que estão no dia a dia forense, está no escritório, está num... Eu só estou olhando aqui, às vezes, se tem algum colega falando no WhatsApp, né, mas não tem. Sempre essa prática, né? Súmulas, vamos pensar a questão aí do depositário infiel, né? Algo que já há tempos já foi sumulado da prisão civil, né? Da não prisão do depositário infiel, né? Mas temos que tomar cuidado, ele vai ler uma doutrina ainda muitos fundamentos, porque o Código Civil não foi declarado inconstitucional, né? E aí nós vamos fazer uma interpretação conforme, né, de acordo com o tema, né? Alguém perguntou, professor, o senhor está me ouvindo? Joãozinho, aquela hora eu te ouvi, agora não. Você tem alguma dúvida, alguma questão? Pode ir perguntando no chat, vai falando, né? Está travando o áudio. Ah, Juliane. E agora, tá melhor? Tá ok? Estão ouvindo bem aí? Beleza, agora sim. Beleza, vai falando, tá? Se for travando aí, eu vou repetindo, vocês vão me passando. Então, na parte do depósito, né? A gente vai adentrar nesses temas, como eu estava falando agora há pouco, em alguns instantes, sobre a questão até do depositário infiel, que é um tema muito discutido, né? Por mais que há tempos já declarado por súmula vinculante. Então, vamos lá. Vamos avançar na questão do depósito, né? Já coloco lá o depósito voluntário, né? Quais são essas características que a gente já vai ver, né? Então, é vontade, já falei no início que o depósito é de um bem móvel, por isso sempre me lembro muito dessas questões aí de veículos e de outros objetos, né? Real, tem que haver entrega do bem. Não solene, muitas vezes você não tem lá obrigatoriamente uma prova escrita, né, daquele documento, por mais que o artigo 640 assim o fala, né, depósito voluntário por escrito, né? Mas aí, na jurisprudência, a gente vê muito deixou lá um comprovante de estacionamento, né? Tem várias formas, testemunhos, se você judicializar, né? Então, regra geral, né, o 600 fala lá na questão da prova por escrito,
mas em regra ele não tem essa solenidade, né? Então, o depósito é voluntário, e aí eu cito já uma doutrina da Teresa Lopes, falando que não é da essência do contrato de depósito, pode ser pactuado sem qualquer formalidade. E mesmo assim, existirá e será válido. Se precisar de provas, né, judicialmente falando, poderá ser realizado. Gratuito ou oneroso, né? Em regra, gratuito. Mas nada impede, como está sendo dito o exemplo aqui do estacionamento, de outras hipóteses, né? De você ter, né, o pagamento. Ah, mas eu parei no estacionamento gratuito. Também vale o depósito? Eu deixei o veículo lá, teve a entrega do bem, né? Sim. Muitos doutrinadores falam que quando ele é gratuito, utiliza o termo intuito personam, né? Ou seja, naquela confiança que você tem na entrega do bem, né? Objeto móvel, já falei, 627 é um artigo importante para nós, né? Importantíssimo, fala-se, né? Já é o primeiro, na verdade, tratando das características, né? 628 entra, é gratuito, exceto se houver em contrário, então já traz as duas características destrinchadas anteriormente, gratuito ou oneroso. Unilateral ou bilateral, né? Entrega do bem, quem que tem a obrigação lá? A partir daquele momento, é aquele que está com a guarda, né, do depositário. Na hora que o depositário for entregar o bem, logicamente, o depositante que lá deixou tem que pagar, tem as custas, né? Quando ele é oneroso, né? Então, eu coloquei aí, ó, obrigações do depositário. Depositário é quem recebe. Imagina lá você deixando o seu veículo e aquele que está recebendo, né, a guarda dele é o depositário, né? Guardar a coisa alheia é uma obrigação, né? Devolver, né, a coisa, caso não, o depositante, quem deixou, não queira receber, poderá realizá-lo judicialmente, né? Ou quando não puder continuar com aquela guarda. Depósito judicial, como eu falei, né? Caso o depositante não queira receber ou, né, não tem mais condições para manter a guarda. Pode acontecer? Pode, né? No caso que eu estou dando aí muito da questão do veículo, pode ocorrer de na entrega, mas não é esse, não vou receber. Opa, tudo bem. Nós vamos fazer aí. Ah, mas é simples assim? Toda vez que eu falo em judicializar, obviamente tem que ter todo, né, um rito, né? Conservar a coisa alheia, isso me parece uma lógica do próprio contrato de depósito, né, de guarda que está sendo realizado ali. Não responderá por deteriorização ou perda por motivo de força maior, né? Mas tem que provar. Nesse momento que nós estamos aqui, de chuva, de tudo mais, né? Tem que tomar muito cuidado aí nessa questão do depósito de bens móveis, né? A questão de gado, já vi, tem muitos semoventes aqui, né? Mas semoventes geralmente faz contrato, não de depósito, a não ser que sejam familiares, né? Mas quando é familiar também, geralmente já deixa como acomodado. Caso o depositário não cumpra, deverá reparar o prejuízo ao depositante. E parece que isso também é uma lógica de raciocínio para quem está guardando um determinado bem, né? Esse cuidado de diligência. Anota aí o 629. Quem está acompanhando com o código do lado, está olhando como eu estou aqui olhando, já vai, né? Já vai grifando aí. Depois, na revisão, quem não está comigo agora, depois vai fazer revisão, né? Esses artigos são importantes, porque são vários artigos. O Código Civil, ele foi, 2002, com vigência 3, ele teve uma diminuição de artigos, mas ainda continuou muito, né? Vamos dizer assim, há uma vastidão de detalhes no direito material. Mas, para quem for aprofundar no Código Civil, vai entender que ele realmente, né, o direito civil é um dos primeiros direitos estudados, né? O direito na história, vamos dizer assim, como diz a doutrina de Terço Sampaio, começa nessa relação, né, entre uma relação civilista. Então, vamos lá. O depositário não responde pelos casos de força maior, mas, se tiver, né, que realizá-lo,
provar, né, terá que o fazer, seja por testemunho, seja por questões escritas, né? Você observa que o depositário é o que mais tem obrigações aqui, né? Devolver o bem quando solicitado, no estado em que foi recebido, na questão aí de frutos acrescidos, principalmente aqui em Mato Grosso, quando acontece, né? Aí na questão dos semoventes. Semovente a gente sabe lá, né, os animais. E o depositário continua. Esse é um artigo que eu quero que você anote. Ele é muito importante, né? Vocês, a grande maioria aqui já teve, pelo que eu conheço da grade, direitos humanos, direito, né, voltado para a dignidade da pessoa humana, já ouviram falar no Pacto de São José da Costa Rica, né? O que é o REX para nós? Recurso extraordinário. Depois dá uma pesquisada, né? Acho que a maioria já pesquisou, mas é aqui que nasce, nessa discussão no Supremo Tribunal Federal, né, a inconstitucionalidade da prisão do depositário infiel, né? Permanece a prisão civil da dívida de alimentos, mas a Constituição, ela... Mas se eu ler a Constituição agora, né, você vai ler que ainda fala que é prisão, né, do depositário infiel. Mas e aí? Não tem, é porque a Constituição, né, está tendo uma interpretação aí conforme. É muito interessante o estudo, particularmente eu tenho estudo na área de direito internacional público, temos um dos melhores doutrinadores, né, ou como a gente fala muito nos Estados, cientista jurídico, né, da área de direito internacional público aqui em Mato Grosso, que é o professor Valério. E isso essa discussão das convenções, né, os tratados internacionais, como é o caso envolvendo os direitos humanos, essa recepção né, dos tratados, essa convencionalidade, que é o termo que ele dá também, para os tratados internacionais que o Brasil já assinou, que já faz parte, enfim, que já internalizou, né, tem os reflexos. E começa lá em 2007, 2008, por ali, uma grande discussão sobre essa questão da prisão por dívida. Início da década de 2000, a minha advocacia ela era muito intensa na área civil, principalmente na questão do decreto 911, que é um decreto que fala da questão também de bens, né, voltada mais para a questão dos veículos, para a questão de financiamento, né? Enfim, eu me lembro que, como se fosse hoje, era a 7ª Vara Civil, comarca de Cuiabá, ainda era ali no centro, era naquele... Hoje é um hotel, porque, na verdade, ele foi construído como um hotel e era um fórum civil de Cuiabá, né? Não o atual, né? Antigo, lá na Avenida CPA, onde também ficava de frente para a Justiça Federal. Estou falando aqui na início da década de 2000, 2002, 3, 4, 5, enfim. E era muito comum a gente ir, né, entrar com recurso, né, era uma ação de adjudicação ou ação de pagamento daquele valor, né, que a pessoa tinha deixado de pagar as parcelas, né, o devedor. E aí saía, muitas das vezes, porque ele ficava, tinha uma execução pelo banco e ele ficava como depositário daquele bem, né, que era o veículo. Passado 2, 3, 4, 5 anos, o veículo tinha sido vendido muitas vezes. E tinha decretos de prisão, muito comum os decretos de prisão, aí na área civil, né, que era sempre foi minha área, os agravos de instrumento, quem era da área criminal nos habeas corpus, né? Mas eu trabalhava muito com a parte de agravo de instrumento, né? Isso era 2002, 3, 4, 5. Eu entrava dentro dos gabinetes para despachar com juízes. A primeira palavra era: não vem falar de Pacto de São José da Costa Rica, né? Graças aos estudos, né? Hoje nós temos aí uma súmula vinculante, né? Coloquei o questionamento. Já nessa primeira etapa, já estamos me dando aqui uns 13, 14 minutos, mas vamos lá.
Caiu esse primeiro horário, a gente já entra na sequência, né? Já faz uma nova discussão. Olha lá. Súmula vinculante, anote, é ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Quem puder, depois entrar no Supremo, colocar um número desse extraordinário, são mais de 200 páginas de voto, eu sei, mas com o tempo, dá uma lida com calma, surge ali, estou falando de 2008, 2008, 2009, acho que o julgamento foi finalzinho de 2008, vários princípios, ali tem uma estrutura de voto, de fundamentos, trabalhando com os princípios. E é um marco uma divisão realmente no Brasil, esse julgado. Esse tem o 476 também, que é um outro que tratou também da prisão civil, né? É um marco na questão do reconhecimento dos tratados de direito internacional. Ou seja, como é que eles são conhecidos? Eu pego o artigo 5º, parágrafo 3º, lá, 4º da Constituição, né? Então, toda essa discussão do direito civil está envolvida, né, vamos dizer assim, num diálogo mesmo de fontes, num diálogo de fundamento legal, um diálogo de normas, né? E aí normas a gente pensa em regras e princípios, falando de regras, né? Mas a norma constitucional, a norma civilista do direito civil e o artigo que eu vou pegar na sequência para vocês, né? O artigo ele ainda fala na questão do depositário, da prisão, né, do depositário infiel, que é o 652, né? Então, dê uma lida com calma, você vai ver que ele não está ainda, né, não foi declarado inconstitucional, mas fazendo este raciocínio de 2008 para cá, a interpretação, na verdade, desse artigo 652, se eu interpretar, eu olho para a Constituição, e ao olhar para a Constituição, eu já vejo a Constituição falando em prisão no depositário infiel, né? Então, o que eu vou ter que ter? Uma elevação da norma, mas aí não olhando para a Constituição, vou ter que olhar para um tratado de direitos humanos, conhecido, falado, mas pouco estudado, Pacto de São José da Costa Rica, né? Mas vamos lá. Acho que se hoje fosse falar do tema mais importante, né, ligando todo o direito, hoje seria com certeza este artigo, tá bom? Então, para quem está aí comigo, anote. Para quem estará depois, anote. É um tema muito relevante. Já deve ter ouvido falar, lembro que muitos colegas já trabalharam com esse aí no tema de direitos humanos, né? Depositante também tem obrigação, olha, a obrigação principal dele, né? Se ele entregou um bem, é reembolsado. Se é gratuito, pegar. Se é oneroso, tem que pagar, né? A questão dos depósitos de coisas fungíveis também, né? O Schreiber ele gosta de comentar, um depósito irregular, né? Porque geralmente quando fala nesse termo fungibilidade do depósito é na questão de dinheiro, né? Valores. E aí eu coloco já um raciocínio também da cientista jurídica Teresa Lopes. Quando falar em dinheiro, a gente olha mais pensando em depósito bancário, né? É muito comum isso, né? Então, essa guarda de valores, né? Bens, né? Rendimentos, juros, né? Não é um depósito propriamente dito, mas um verdadeiro empréstimo por força da intenção das partes. Então, os chamados depósitos bancários não são depósitos, mas são mais como se fosse um empréstimo, né? Mas como assim um empréstimo, né? É porque a gente fala, a gente usa até o termo, né? Vamos fazer o depósito, vou lá, mas se você observar aquele dinheiro, o que ele faz? Ele não fica, né? Ele fica ali circulando, né, dentro de uma instituição. E essa discussão ela é muito aberta dentro da doutrina na questão
do chamado depósito do dinheiro. Alguns doutrinadores, coloquei o termo ali, chamam de chamado depósito irregular. Alguns falam, mas parece com mútuo, né? Contrato de mútuo, né? Mas a palavra dada é depósito, principalmente no dia a dia, né, de trabalho. Dentro da classificação, depósito necessário, né, aquele de obrigação legal, de contrato, de entrega, né? Voluntário ou gratuito também são as classificações. Principalmente o Código Civil, né, ele traz essa classificação bem pautada, né, no legal e no voluntário. Eu coloquei uma questão para a gente pensar, bem básica também, está sendo desenvolvida em várias obras, em vários locais de discussão da civilista, né? Está lá o senhor Raimundo, nos procura, eu sempre coloco um parecer, porque, né, estamos trabalhando um caso fictício, né? Está com problemas porque descobriu que seu pai, já falecido, era depositário dos bens. Então, ele estava guardando determinados bens, né, para alguém. Baú, xícaras, automóvel. Desconhecendo a existência desse contrato, né, o Raimundo, né, ele se desfez do baú, se desfez das xícaras, vendeu a terceiros e o carro ele manteve na garagem do pai, mas estava se deteriorando, né? Recente incêndio ali. A senhora Josefina, que entregou aquele bem para o pai de Raimundo, então ela é a depositante, né? Sabendo do falecimento do senhor Raimundo, do pai do Raimundo, procurou nosso cliente e falou, tem um contrato aqui celebrado. Quero a devolução dos meus bens. Essa situação. Então, terceiro, que é a Josefina, falou, olha, tem um contrato aqui, seu falecido pai, de depósito, ele estava guardando bens para mim. Aí daí? Aí veio as perguntas, né? E esses questionamentos que eu quero que você pense com calma, né? Por isso chama-se a hora do raciocínio. O contrato de depósito se extingue com a morte do depositário? O herdeiro tem alguma responsabilidade quanto aos bens depositados? O que fazer tendo em vista que alguns bens foram vendidos e outro foi deteriorado? Ou seja, né? Será que ele vai responder? Ele é um herdeiro? Será que com a morte o contrato se desfaz? A gente vai ver muito rapidamente que não, né? O herdeiro vai responder, logicamente, pelos bens que aquele, né, falecido pai, né, tinha ficado como depositário, né? E mais, de acordo com o contrato, Josefina deveria ter pago ao seu pai uma quantia semestral, né, pelo depósito. E que sabia que ele não havia efetuado o pagamento de pelo menos as duas últimas contribuições, ou seja, contrato de depósito oneroso e não houve a contraprestação da depositante à sua obrigação nesse contrato aqui criado, fictício, de pagamento. Alguma providência a tomar quanto a esse caso? Ou seja, então, o primeiro raciocínio é se há ou não essa responsabilidade contratual, né, com a morte daquele que era responsável por depositário, e se ela deve, também não cumpriu com a sua obrigação, Josefina, isso tem algum reflexo sobre o contrato? Ou seja, se ele é oneroso, ou seja, ela tinha que pagar, e aqui é expresso, qual é o reflexo? Né? Ou seja, será que eu posso segurar aquele bem e falar, opa, depois que você pagar o que está devendo, eu lhe entrego. Será que é esse o raciocínio? Quero que vocês pensem, né? É útil, muito útil para nós, tá bom? Então, temas